transmite, a gente depois coloca. Desliga e liga de novo, Zé. Não é isso, Zé? Pode começar? Boa noite. Boa noite? Não, boa tarde. Aqui tava um sol bonito, né? Até uma hora atrás, agora o tempo virou, né? Então, boa tarde a todos os presentes, né? Que estamos aqui nessa tarde quase ensolarada, agora já meio escura, para a nossa palestra na tarde de hoje. Eu vou chamar o nosso companheiro de caminhada, Ramon, para fazer nossa prece inicial, para a gente começar a nossa palestra na tarde de hoje. Vamos fechar nossos olhos, abrir as portas dos nossos corações. E agradecer por esse momento, a espiritualidade que preparou o local, a Casa de Fraternidade, e aqui possamos passar por um momento com o apoio da espiritualidade superior, um aprendizado de mais uma irmã, Anália Franco, que nós vamos ouvir sobre as palestras, sobre a vida, a luta dela, da melhora, e assim pedir e agradecer a espiritualidade por esse momento, para que ilumine a nossa palestrante, professora Antônia, seja bem-vinda na nossa casa, e possamos, assim, aprender um pouco mais pelo exemplo, exemplificação que cada um de nós devemos apresentar em nosso esforço para a melhoria. Assim, agradecidos, vamos fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou para a abertura desses trabalhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Obrigada, Ramon. E antes da gente começar a nossa palestra na tarde de hoje, eu preciso falar sobre a nossa palestrante. Quem é a nossa palestrante? Antônia Caracoel Roim Corsato Varoto. É paulistana, do século passado, e recebeu o mesmo nome de sua mãe, Antônia. De 6 filhos, é a quinta, sendo 5 irmãs e um irmão, todos muito amados. Pai e mãe espírita, trabalhadores incansáveis. Cresceu no lar com muita gente, com idade de 0 a 100 anos, mas tinha aprendizado, colo, paz, livros, oração, regras e amor. Visitou muitas vezes a instituição Casas André Luiz, com seus irmãos, com seus pais, onde descobriu a importância da educação para as crianças deficientes. Iniciou os estudos escolares aos 6 anos de idade como bolsista em colégios confessionais católicos, até formar-se professora primária com especialização em pré-escola aos 18 anos. 2 anos após ter ficado órfã de mãe, mudou-se no mesmo ano com seu pai e a irmãzinha para o interior de São Paulo, acompanhando a família de uma de suas irmãs mais velhas. Iniciou a docência na APAE de Ilha Solteira, contratada pela Prefeitura de Pereira Barreto, e cursou especialização em Educação Especial para Deficientes Intelectuais em Araçatuba. Concluiu o curso de Pedagogia com todas as habilitações. No mesmo período, estudou e trabalhou no Centro Espírita Amor e Luz e no Centro Espírita Caiba Justa, ambos em Ilha Solteira. Foi secretária da USE Ilha Solteira quando da sua implantação.
Voltou à cidade de São Paulo aos 23 anos para assumir o cargo de professora da rede estadual de ensino. Fez curso de pós-graduação e participou da Associação Espírita Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, no bairro Penha, na capital paulista. Casou-se com Sebastião Eduardo Varoto e tiveram 2 filhas e um filho. Em 88, mudaram-se para São José dos Campos, onde ele já trabalhava há anos. Atuou em todos os cargos do Ministério. Concluiu o mestrado em Ciências Humanas, trabalhou na equipe da Educação Especial da Diretoria Regional de Ensino de São José dos Campos. Na Prefeitura de São José dos Campos, foi professora, assessora da Secretaria Municipal de Educação e diretora-presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, parêntese, minha chefe. Participou em algumas oportunidades do programa Vivência Espírita nos últimos anos. Participou em alguns programas da Rádio Vivência Espírita nos últimos 5 anos. Aposentada há mais de 1 ano, hoje é aluna ao lado do seu esposo da Escola de Aprendizes do Evangelho da Fraternidade Paulo de Tarso. Graças a Deus. Professora, seja bem-vinda a nos apresentar quem foi Anália Franco, quem é essa mulher. Seja bem-vinda à nossa fraternidade. Boa tarde a todos. É com muita gratidão que estou aqui hoje, né? Primeiro pelo trabalho, segundo pelo estudo que a Anália me ofereceu, e terceiro e principalmente pela história que a gente vai conversar hoje, né? Nós vamos fazer uma viagem pelo tempo e convido todos vocês a fazerem comigo. Então, nesse momento, eu peço licença ao plano espiritual, peço licença à Anália Franco para falar um pouquinho dela. E vou falar um pouquinho mesmo, porque eu estava conversando com a Marta, nós ficaríamos aqui semanas falando dela, né? Mas não é esse o objetivo hoje. Em tempos de pandemia que não passa, né? Então, a gente também está virtual. Então, eu agradeço quem está aqui presencialmente e abraço a todos que virtualmente estão acompanhando a Fraternidade Paulo de Tarso nessa tarde. Para a gente começar falando de Anália Franco, eu fui buscar uma psicografia de Chico Xavier, onde tem uma história que resume a figura da Anália Franco, né? A Anália nasceu em 1853, então a gente podia pôr aqui a figura do Dom Pedro II, aí, né? Para mostrar que época que era aquela. Mas, no decorrer da nossa conversa, nós vamos ver o quanto que ela fez, até mais do que nós que estamos em 2022, e aí o momento de chamar a nossa atenção, e o quanto que ela praticou os ensinamentos de Jesus por meio do contato, principalmente das obras de Kardec, tendo o Livro dos Espíritos como o livro seu, que ela carregava para todos os lugares. Podemos começar? Eu vou sair um pouquinho do foco da câmera aqui para poder ler ali com vocês.
Vamos lá? Essa mensagem é do livro Almas em Desfile, Chico Xavier, de 1938. E segue assim a história. A doente que se queixava em desespero perguntou à senhora que lhe velava ao leito: permite que eu leia para seu reconforto algum pequeno trecho de Allan Kardec? Deus me livre! Gritou a enferma, cuspindo-lhe aos pés. Ainda assim, as mãos abnegadas da companheira continuaram ajeitando-lhe os lençóis. Quero água, exigiu a doente. A amiga trouxe-lhe água pura e fresca. De copo às mãos, a enferma, num ímpeto, atirou-lhe todo o líquido à face, vociferando: água imunda, como se atreve a tanto? Eu quero outra. Paciente e humilde, a senhora enxugou o rosto molhado e, em seguida, trouxe mais água. Quero chá. E o chá surgiu logo. Chá mal feito, chá frio. O conteúdo da taça foi projetado ao peito da outra, ensopando-lhe a blusa. Traga chá quente. Foi a ordem obedecida. Você aceita agora o remédio? Indagou a assistente. Que venha depressa. Ao tomar, contudo, a poção, a dama inconformada agarra a colher e vibra um golpe no braço da amiga. Surge pequeno ferimento mostrando sangue. E a enferma cai em crise de lágrimas. Chora, chora e depois diz: Anália, se a religião espírita que você abraçou é que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia então o que quiser. A interpelada sentou-se, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a formosa página intitulada A Paciência, no capítulo 9, que começa afirmando: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Acalmou-se a doente, que acabou aceitando o socorro do passe e o benefício da água fluida. Bom, essa é uma passagem do livro Almas em Desfile, psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Hilário Silva, edição da Federação Espírita Brasileira. Fala um pouquinho da Anália. Essa era a Anália. Tá? Então, vamos falar um pouquinho dela, desde quando ela nasceu, para a gente entender como é que ela chegou a essa condição de brandura, né? De caridade, de atenção, de abnegação. Posso ir adiantando aqui. Anália nasceu dia 1º de fevereiro de 1853, em Resende, no Rio de Janeiro, divisa com o Vale do Paraíba aqui. Filha de Antônio Mariano Franco Júnior, faltou um Júnior lá, e Tereza Franco. Olha que coisa, já tinha Júnior, né, naquela época. E ela foi a filha primogênita desse casal, ele era comerciante e a mãe era professora. Então, a gente já pode observar que era um casal diferenciado para a época. Essa mulher já era professora. Aí eu fui buscar a origem da família dos pais da Anália. Então, o pai era de origem de família portuguesa, mas ele nasceu em Mogi das Cruzes e teve todo um amparo aqui na província de Mogi das Cruzes, e formando-se comerciante. E foi para Resende a trabalho. E a mãe, pernambucana, de família também de origem portuguesa, mas nascida em Pernambuco. E ela foi uma das mulheres daquela época
que conseguiram aproveitar o que o Nordeste tinha de diferente do Sudeste. A gente pensa que existem diferenças culturais. Hoje, não, sempre existiram. Era tão distante o Nordeste da capital do Brasil que as coisas aconteciam lá de um modo diferenciado. E quando a notícia chegava na capital do Brasil e eles falavam, não, não queremos, não é assim, já tinha acontecido, né? Então, por exemplo, houve uma campanha lá na Bahia, em outros estados para cima da Bahia, lá no Nordeste, que eram províncias, de que, tendo-se condições financeiras, tendo-se quem ensine, qualquer um podia aprender a ler e escrever. Não tinha escola, mas se tinha alguém para ensinar, e se tinha alguém que pudesse dar essa condição, tanto homem quanto mulher podiam aprender a ler e escrever. Quando aqui na capital do Brasil, isso não era possível. O ensino que existia era um ensino direcionado aos homens, né? Tanto é que naquela época 80% do povo brasileiro era analfabeto. E desses 80%, a grande maioria, se é que a gente pode falar em grande maioria, eram as mulheres. Por quê? Porque a elas não era concedido o direito de estar junto com outras mulheres em grupos, né, de aprendizado da leitura e da escrita. Quando é que elas aprendiam isso aqui no Sudeste? Quando no seio familiar alguém tinha essa facilidade e ensinava, ou quando uma preceptora ou um preceptor era chamado à casa e a família tinha renda e a ela era ensinado a leitura e escrita. Quando não tinha condição de leitura e escrita, o que era dado de condição para a mulher? Aprender as prendas domésticas, porque a partir dos 14 anos ela estaria apta a contrair um casamento e ter a sua família. Era essa a condição que nós tínhamos, que nós herdamos de Portugal. Portugal também pensava assim. Tanto é que quando dá o não para a mulher ir para a escola, esse não, o primeiro não veio de Portugal, né? Embora a gente tenha tido, por Manuel da Nóbrega, lá em 1570, um avanço, ele chegou, falou, vamos fazer escola, né? Porque a gente quer catequizar os índios e também vamos aceitar as meninas. Ele até traz as freiras também, que vieram mais tarde, já com Anchieta, até para nos conventos também receberem as moças em regime de internato e ensinar as letras para essas moças. Mas tudo isso com a história, com o tempo, com o não dos portugueses, isso acaba, isso não era da cultura e eles têm que voltar atrás, tá bom? Então, a família de Anália já era uma família diferenciada, a mãe era professora. Como é que a gente se tornava professora naquela época? Por herança. Bastava você saber ler e escrever, você poderia dar aula para os outros. É o chamado professor leigo, né? Que a gente tem hoje. Bastava saber ler, escrever e fazer as 4 operações matemáticas simples. Era chamado ensino elementar. E era hereditário. Se a mãe era professora, obviamente, a filha seria também professora. Passava, inclusive o local de trabalho, passava de mãe para filha, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai ver uma Anália que tinha contato com livros, que tinha contato com escola, que foi alfabetizada pela mãe, que dominava a cidade de Resende, era uma menina muito ativa, ela é uma menina alta, magra, muito elétrica, muito falante, e que, aos 8 anos de idade, o livreiro da cidade chama o pai dela e fala, impossível que essa menina venha todos os dias aqui buscar um livro. Ele vendia livros e também tinha livros disponíveis para emprestar, para ofertar para quem quisesse ler, como se fosse uma biblioteca, né? Porque isso não cabe a uma menina.
Então, é melhor o senhor olhar direito sua filha, porque os hábitos dela não são saudáveis. E aí foi a primeira advertência, já que a Anália ganhou da sociedade, foi essa. Mas os pais não deram muita atenção, não, e deixaram mesmo, porque eles gostavam que ela lesse, trocavam ideias, e com isso ela foi aprendendo, inclusive, outras línguas, porque vários livros não eram da língua portuguesa. Em 1961, o senhor Antônio Mariano muda com a família para São Paulo por questões de trabalho. Aí já tinham mais 2 filhos, a Ambrosina e o Antônio Mariano Filho, e eles saem de Resende por questões de trabalho. Ele era um comerciante, lá em Resende estava fraco, e eles se mudam para São Paulo, onde a mãe da Anália também dá aula, monta uma turma lá em São Paulo e começa a lecionar, ensinar as primeiras letras, né? E essa mudança para São Paulo ampliou os horizontes da Anália, né? Mais gente, mais oportunidade, uma cidade maior, então ampliou as oportunidades da Anália. E em 1868, então, com 15 anos de idade, ela passa a ser assistente da mãe dela numa sala de aula. E o dom dela para aquilo era tão grande que a turma de alfabetização, os menorzinhos, aqueles com 6 anos, que iam começar realmente a aprender, já ficavam com ela com muito louvor. Ela já se apresentava com muito mais habilidade alfabetizadora do que a mãe. Bom, em 1872, ela foi aprovada num concurso municipal e é nomeada professora auxiliar. E por ela ser nomeada professora auxiliar, nesse mesmo período, olha, na diferença de 1968 para 72, o pai adoece, ela oficialmente é uma professora auxiliar, podia ser professora auxiliar da mãe dela ou de qualquer outra pessoa autorizada a dar aula. E quando chega em 1876, a mãe dela vem para Guaratinguetá. Opa, chegou no Vale do Paraíba de novo, ó, nasceu em Resende, foi para São Paulo, né, voltou para cá. Gente, tem um pezinho da Anália Franco nessa cidade de São José dos Campos. Né? Não é possível que ela fique passando aqui e não deixe um rastro. Então, vão lá para Guaratinguetá, a mãe dela começa a lecionar, o pai dela falece, por isso que ela vai sozinha com a mãe para Guaratinguetá, e a mãe começa a lecionar, ela como auxiliar, passa a ter uma turma dela também. Em Guaratinguetá, ela começa a exercitar o lado dela de escritora, então, professora, escritora, poetisa, começa a escrever poemas lindos, poemas com base na educação católica que ela tinha, todos os poemas dela, nessa fase de juventude, dizem respeito a Deus, a gratidão que devíamos ter à natureza, né? Sempre buscando um caminho e uma orientação cristã. E em 1877, em São Paulo, foi autorizada a reabertura de uma escola de formação de professores, de uma escola normal. Essa escola já havia existido, não teve aluno, tinham 3 cadeiras para professores, os professores todos eram homens. De 3 cadeiras, as 3 foram ocupadas, mas só um professor que era assíduo, e aí não tinha alunos, né, interessados, a escola fechou. Então, quando foi em 1877, houve uma autorização para a escola ser reaberta. E ela se inscreve, ela volta para São Paulo com muita vontade de fazer efetivamente uma escola, porque quem era formado professor, quem tivesse esse curso, tinha uma outra condição de trabalho, e aí era considerada professora mesmo, não uma professora por hereditariedade, ou porque sabia os ensinamentos elementares, mas porque havia estudado para efetivamente formar crianças neste nosso país. Então, ela vai para lá, o curso era só de 2 anos,
e ela faz o curso, faz o primeiro ano. Quando tem início o segundo ano do curso, a escola fecha de novo, gente. Fecha porque não tinha professor para dar aula para eles, viu? E porque não tinha nenhum interesse do governo da província de manter, porque o imperador já havia passado toda a responsabilidade para as províncias. Quem quiser ter escola tem, mas mantenha. Quem quiser ter o seu currículo tenha, né? Mas fiscalize-o. O imperador havia lavado as mãos. E ele abre a escola para o Brasil inteiro em 1877 como para terceirizar, porque ele já tinha sofrido assim, muitas críticas que não tinha atenção nenhuma na alfabetização e na educação no país. E ao fechar a escola normal, o imperador investe, isso não dá muito certo, as províncias não queriam isso, não tinha condição, não sabia, não tinha ninguém formado também, né? Por isso que naquela época quem era juiz dava aula, quem era padre dava aula, porque vinham já com uma formação diferenciada, né? Mas didaticamente, para alfabetizar, essas pessoas não serviam. E aí não dá muito certo isso, então a escola fecha e a Anália não termina o curso que ela estava fazendo. No mesmo ano, ela faz um exame e ela se destaca nesse exame e se destaca também como jornalista. Ela passa a escrever para vários jornais. Inclusive, ela volta para o Vale do Paraíba, ela vem para Taubaté. De novo, ela passa aqui na nossa porta. Lembrando que naquela época não tinha a província de São José dos Campos, nós éramos a vila da aldeia da província de Jacareí, né? Então, era esse o nome aqui do nosso lugar. Nós éramos uma vilinha de Jacareí. Então, ela passa por aqui, vai para a província, lá para Taubaté. E lá em Taubaté, ela se junta com outras mulheres que tinham um olhar abolicionista, que tinham um olhar republicano, que tinham um olhar pró-mulheres. Elas queriam que as mulheres tivessem não os direitos iguais aos homens, porque aí também já seria, né? Mas que as mulheres pudessem, sim, ter uma ocupação, uma profissão, que não fosse ser costureira. Costureira só costurava em casa, não podia sair de casa, né? Costurava na própria casa. Eram pouquíssimas aquelas que tinham condição de montar um ateliê fora de casa, e aí já era para roupas mais, para pessoas com mais recursos. E elas também entendiam que as mulheres podiam não só ter profissão, como deveriam ter voz ativa nas decisões do país. Entre essas mulheres, amigas da Anália Franco, de Taubaté, tem uma que a gente também conhece aqui em São José dos Campos, que é a Francisca Júlia. Ela se junta a Francisca Júlia, e agora a gente vai começar a entender assim, um traçado muito interessante daquilo que Kardec vem ensinar para a gente, que quando existe um plano reencarnatório, a gente não vem sozinho, né? A gente vem num grupo, não é à toa que nós estamos aqui hoje. É um grupo que vai se reencontrar por aqui, é um grupo que vai ter uma trajetória junto, de união. Ou por muito tempo, ou por algum tempo, a gente vai se reencontrar, a gente vai cruzar, a gente vai trocar, né, energias, a gente vai se apoiar. Então, ela faz amizade com Francisca Júlia. Francisca Júlia é mais nova que a Anália Franco, tem uma história que um dia a gente também vai contar, vai falar dela, mas muito marcante, também jornalista, foi crítica literária, ganhou muitos prêmios, fez parte da Academia Paulista de Letras, e um dia ela larga tudo e vai ser professora junto com a mãe dela. E ela se pauta, a Francisca Júlia se pauta
em documentos e manuais que a Anália Franco passa a escrever daqui a pouquinho, para trabalhar com as crianças dela no interior do estado de São Paulo. Continuando aqui, ela faz aquele exame em 1877 tão brilhantemente que no Diário Oficial da província de São Paulo sai um texto dando os parabéns pelo exame brilhante e sem nenhum erro, sem nada, inclusive com uma redação maravilhosa e com pensamentos pátrios tão inovadores para essa jovem mestra. Ela tem um texto no Diário Oficial assim, de engrandecimento ao que ela apresentara num exame, dizendo que ela tinha todas as condições de, mesmo não concluindo o curso, receber o certificado que ela era uma professora efetivamente formada. Mas ela não se contenta com esse texto no jornal, e quando a escola é reaberta, ela é diplomada pelo Estado, torna-se professora, igualando-se à mãe. A mãe não tinha feito esse curso, mas era uma professora que tinha um reconhecimento do governo, mas o dela já era um reconhecimento por curso. Ela não se contenta e ela volta a estudar sozinha. Ela cumpre aquele segundo ano e ela, inclusive, mais tarde, se apresenta de novo para um novo exame por conta própria. Em 1880, ela volta para São Paulo, junto com a mãe, porque ela ganha uma cadeira de professora. E isso perdurou, gente, até a década de 60 em São Paulo. Quem fazia o curso normal, agora, 1960. Quem fazia o curso normal, nós estamos lá no século XIX, isso perdurou até a década de 60 do século XX. Então, quem fazia o curso normal e tinha boas notas, notas de excelência, não se fazia concurso e ganhava uma cadeira de professor. Então, passava a ser efetivo, ganhava essa cadeira pelo brilhantismo no curso. E aí ela vai, em 1880, ela está em São Paulo, ela vai para lá, a cadeira dela de professora era numa classe, numa sala que tinha muita umidade, um prédio horrível no Largo do Arouche, que naquela época era uma fazenda de plantação de chá. E lá ela se instala para dar aula e rapidamente, incomodada com o que ela via de crianças na rua, incomodada com o que estava acontecendo no Brasil, ela que era abolicionista, que queria tanto ver os escravos livres, ela começa a ficar incomodada com o tanto de criança, mesmo antes da lei do ventre livre, largadas pelas ruas de São Paulo e pelas ruas do interior, gente, porque ela transitava no Vale do Paraíba, que era uma região cafeeira na época, e que era uma região também de muito trânsito de escravos que desciam em Santos e subiam por Ubatuba, né, pela Estrada Real, para ir alcançar o sul de Minas, as fazendas de lá. E ela começou a perceber muita criança, negrinhos, na rua e sozinhos. E ela aluga uma sala ao lado da escola onde ela dava aula, paga pelo governo da província, ela aluga a salinha do lado e começa a recolher órfãos e começa a dar aula para eles. Aí ela acha que ela precisava ter uma outra condição de trabalho e ela convence a mãe e ambas vão para São Carlos do Pinhal. Alguém conhece São Carlos do Pinhal aqui? É a nossa cidade de São Carlos de hoje, né? Que também era, naquela época, uma vila de Araraquara. Não era uma cidade como hoje, né? Um centro universitário hoje, né? Industrial maravilhoso. Então, ela vai para lá,
junto com a irmã dela, Ambrosina, também professora. A irmã dela havia se casado com um coronel, muito bem de vida, de uma família bem estabelecida de Minas, e também estava lá em São Carlos do Pinhal, e lá ela monta a escola que ela montou aqui em São Paulo, ela leva para lá, para São Carlos do Pinhal, monta essa escola lá, com um diferencial. Lá ela monta um internato para moças pagantes. As famílias pagavam, e aí essa escola, com internato e com semi-internato, ou externato, como chamava na época, que eram as meninas que entravam de manhã e saíam à tarde, que não ficavam lá para pernoitar, não ficavam lá o ano todo, ela custeava a outra escola onde ela juntava órfãos. E assim começa um trabalho que ela fala, esse é o caminho. Fica lá, vamos passar para o próximo, isso? Ela fica lá por um tempo, entende o mecanismo todo, e ela levou o cargo dela de professora para São Carlos. Ela pede o retorno do cargo dela para São Paulo, e ela volta para cá. Mais para cima, um pouquinho. Antes, isso. E ela volta, ela vai para Taubaté de novo, ela continua, né, escrevendo para os jornais, inclusive ela passa a escrever para um jornal de Lisboa também. Ela muda para Taubaté, funda o primeiro asilo de órfãos, passa a colaborar em periódicos, tornando uma jornalista consagrada. Sentiu-se recompensada por seu empenho abolicionista. Quando a Lei Áurea foi sancionada, ela falou, agora sim, mesmo porque tem um artigo na Lei Áurea que é muito interessante, né? As crianças deveriam ficar até os 8 anos de idade com a sua mãe na fazenda, sob os cuidados da mãe. E não era isso que acontecia. Mal nascia, essas crianças eram retiradas da mãe, porque era mais uma boca para comer na fazenda, eram crianças que não podiam ser usadas para o trabalho, e isso para o senhor dono dos escravos era um custo alto, era uma coisa muito ruim, e eles levavam os bebês e entregavam na roda dos conventos. E ela fica indignada com isso. Indignada, ela que já recolhia órfãos da rua, quando ela percebe que esses bebês estão sendo entregues na roda dos conventos, ela vai até lá e começa a retirar esses bebês e acolher os bebês. E ela vai fundando, ampliando a sua obra. E por que ela recolhe? Por que ela não deixa com as irmãs, gente? Poxa, as irmãs recolhiam, eles passavam a morar no convento, por que ela fica com essa preocupação e vai buscar essas crianças? Porque no convento eles tinham, sim, um teto, tinham comida, mas eles não tinham instrução. E nessa mesma época, a Anália começa a se inteirar das obras de Kardec, começa a chegar na mão dela. A Anália lia todos os teóricos pedagogos da época e se pauta neles, né? Principalmente em Pestalozzi, viu, seu Rui? Pestalozzi, seu Rui fala que eu adoro falar de Pestalozzi, mas não tem jeito, seu Rui, né? Tem que falar de Pestalozzi, gente. Pestalozzi foi aquele que acolheu, né, o nosso Rivail e educou, porque ele também foi deixado numa escola nos moldes da Anália Franco. O Pestalozzi tinha isso, né? Então, ela se pauta muito em Pestalozzi, se pauta em Froebel, que é um alemão que criou os jardins da infância, né? Os Kindergarten, não sei falar alemão, mas é mais ou menos isso, que eram os jardins de infância. E ela junta tudo isso e ela cria um material próprio dela, ela
deixava nos seus escritos que era muito importante que a gente analisasse de onde as crianças vinham, qual era a realidade delas, e a gente tinha que atendê-las naquela realidade para que elas se saíssem melhor e entendessem o que você estava falando, que não podia vir pronto as coisas. Então, ela preparava material para cada uma das casas que ela foi criando, gente. Vamos lá. Aí ela abandona... bom, ela luta pelos direitos da mulher, né? Plena igualdade social, que a gente já falou. Ela rompe com o catolicismo em 1897 e aprofunda o seu interesse pelo espiritismo. E aí ela sofre uma cegueira. Só que os livros... Gente, eu trouxe vários depois aqui para deixar para vocês verem. Se não tiver aqui na biblioteca, Marta, alguns vão ficar por aqui. Uma dificuldade para os biógrafos falarem dessa cegueira de Anália Franco, porque ninguém sabe ao certo de quanto tempo foi, como foi. Ela sempre foi uma pessoa que usou óculos desde a sua juventude. Alguns romancearam e equipararam a cegueira dela com a de Saulo, mas a Anália tinha uma diferença muito grande. Primeiro, que ela não buscava essa prova para acreditar na doutrina, né? E muito menos nos ensinamentos de Cristo, coisa que ela já fazia. E ela nunca deixou rastro da sua cegueira, porque ela continuou escrevendo para todos os periódicos, ela continuou entregando tudo que ela tinha que entregar, porque ela ditava. Ela tinha uma secretária e ela ditava. Então, ninguém... só pelas cartas que ela trocou com algumas amigas é que foi possível para alguns biógrafos colocarem que ela sofreu essa cegueira. Mas ela sofre, fica quase um ano, segundo os biógrafos, sem visão, e depois a visão volta no passe de mágica. Ela recupera a visão e adere com fervor ao espiritismo, sendo sua leitura preferida o Evangelho segundo o Espiritismo, para preparar todo o material dela, pedagógico e de orientação. Ela tem um manual para as mães, ela tem manual para professores, ela forma professores, ela começa a dar aula e forma professores para suas casas. Em 1901, a gente já está na virada do século, com autorização oficial, ela funda a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Bom, gente, quando ela funda a associação, ela já tinha pelo menos 30 unidades na capital de São Paulo, entre asilos, entre creches, entre escolas maternais, sem auxílio do poder público. Ela teve, sim, um auxílio depois que um senhor chamado Paulo Egídio Carvalho, um senador representando São Paulo, porque aqui nós já estamos na República, né? Na Primeira República, 1901. Nós já estamos na Primeira República, já temos a primeira Constituição de 1891. Ele toma a tribuna em São Paulo e também no Rio de Janeiro e conta do trabalho da Anália Franco com muito fervor, com muita gratidão, enobrece, fala, ela faz sozinha, ela bate de porta em porta, ela pede ajuda. E um dos fatos que ocorreu nessa época em São Paulo, antes da associação beneficente, ela não tinha mais como dar comida para as crianças, né? Porque abrigar, educar, vestir, né? Era muita coisa. Ela punha todo o salário dela de professora nessa ação. Ela continuava morando com os pais. Ela não era casada até então.
a família, a irmã ajudava um pouco, o irmão trabalhou com ela, né, lá em São Carlos, mas depois já não acompanhou na investida dela em São Paulo. E numa certa data, ela já não tinha mais o que comer. Todas as vezes ela ajoelhava e rezava muito para Maria Santíssima. Ela rezava fervorosamente para Nossa Senhora, que era mãe, e que, como mãe, podia ajudá-la nessa empreitada. E ia ter uma procissão de Corpus Christi. Ela chamou as crianças e falou: ensinei vocês que não se esmola, que a esmola não é digna, a não ser por grande necessidade. Nós estamos passando por grande necessidade. Então, ela pega aquelas crianças, aqueles negrinhos que a sociedade fingia que não via, e foi à rua com eles e entrou no sentido contrário da procissão. A procissão estava vindo, ela entrou com as crianças no meio da procissão, no sentido contrário, e começou a pedir esmola. As mulheres que se compadeceram, disfarçadamente jogavam um anelzinho, uma coisinha que tinha, porque a mulher não andava com dinheiro, né? Naquela época, imagina a mulher ter dinheiro, né? Não era assim. E os homens puxavam as suas esposas, não queriam ver, inclusive um deles, gente, procissão católica de Corpus Christi, corpo de Cristo, né? Acharam aquilo ali um absurdo, uma ofensa muito grande, e um chega a gritar no meio da procissão que ela era perigosa. Ela passa a ser conhecida em São Paulo como Anália Franco, a perigosa. Mas ela consegue recolher uns bons recursos para sustentar aquelas crianças por mais um tempo. E aí ela funda a Associação Feminina. De que jeito? Ela escreve para todas as mulheres, que ela sabia que tinham recursos financeiros, que eram pessoas de bom coração. Ela começa a emitir carta e pergunta se quer participar, conta como era, e aí ela junta um grupo de mulheres trabalhadoras, doadoras. E antes disso, quando ela veio para Taubaté a última vez, e ela já estava com as crianças, que ela havia fechado a escola lá no Largo do Aroche, ficou andando com elas, levou para São Carlos, enfim, ela foi crescendo. Ela teve a primeira vez que ela teve a ideia de ir para uma fazenda. E ela conversa aqui no Vale do Paraíba se tinha um lugar, uma fazenda disponível para ser ocupada para montar uma escola. E uma fazendeira de Jacareí apresenta a fazenda para ela e fala que sim, que ela podia montar lá em Jacareí. Ela falou, então, eu vou montar uma escola. Ela falou, só que eu não posso pagar. A fazendeira falou, não tem problema, a gente não usa a casa aqui da fazenda, só que tem uma condição. Eu não quero que tenha promiscuidade da mistura de negrinhos com crianças brancas aqui. Você só monta a escola se for só para brancos. Ela fala, então, tá bom, quanto a senhora vai cobrar? Eu vou pagar aluguel e vou usar a casa. E ela paga aluguel e ela monta a escola com crianças brancas e negras, e essa fazendeira vai atrás de um juiz, e depois de 3 meses, ela é tocada da fazenda de Jacareí com todas as crianças, porque não podia juntar brancos e negros. Então, com a Associação Feminina Beneficente, ela tem, mais uma vez, a inspiração de conquistar um lugar maior e melhor. Ela começa, logicamente, ampliando o número de asilos, de creche, de escolas, e com o apoio dessas mulheres, ela consegue levar para o interior de São Paulo as suas unidades escolares. Nós temos ainda hoje, em Jaú, uma unidade fundada por ela,
né? Nós temos em Jundiaí, em São Paulo, ainda uma unidade que foi fundada por ela. E, bom, no interior do estado, ela tinha 40 unidades ligadas a ela, com mais 30 em São Paulo. Vão fazendo a conta. Só que as crianças crescem, né? As crianças crescem e ela, que já tinha um olhar para as mulheres, em São Paulo, ela percebe que as mulheres... tinha muita mulher abandonada. Marido abandonou, ou porque ficaram viúvas, ou porque eram mulheres da vida e a família pôs para fora, que não eram mulheres da vida nada. Às vezes a família viu a moça dando um beijo no rapaz naquela época, já era motivo de uma desgraça tamanha porque não tinha casado. E aí punha para fora. Então, ela começou a recolher essas moças e dar a elas curso de alfabetização, qualificação profissional. Ela monta o primeiro liceu noturno para homens e mulheres do estado de São Paulo. E isso cresceu. E cresceu tanto que ela observou que algumas moças que estavam com ela não estavam tão arrependidas assim pelos vícios que tinham. E ela entendeu que elas precisavam de um lugar diferenciado para ficar. E ela busca por um local melhor em São Paulo e ela encontra a Fazenda Paraíso. A Fazenda Paraíso ficava distante do centro de São Paulo. Para quem conhece São Paulo hoje, a Fazenda Paraíso fica na Moca, gente. Mas naquela época ficava bastante distante do centro. Era um local muito lindo, com cachoeiras, com rios, com peixe. E era do regente Feijó, era do padre, que foi regente no Brasil, do regente Feijó, mas ele não usava a casa. E nessa época ela já tinha um guarda-livros, porque com a associação beneficente ela conseguiu montar uma equipe de secretária, né, de auxiliares, que precisava, porque com tantas unidades ela precisava dessas pessoas. Inclusive, cada casa que ela abria, naquela cidade, ela tinha um grupo de colaboradoras, né? Mas ela não deixava de ir até lá e ela não deixava de acompanhar as contas de todas essas casas. E o tratamento das crianças. Inclusive, ela montou uma tipografia e ela fazia o material didático daquela época para todas as crianças. Vocês sabem o que é isso, gente? Hoje a gente fala de entrega de livro didático nas escolas, né? E as pessoas não dão importância, ou, enfim, acho que isso não devia acontecer. Ela já havia, naquela época, montado a sua linha de trabalho, o seu material didático, a sua tipografia, entregava material para cada criança. E ela atendia crianças e trabalhava a alfabetização e o iniciar da vida acadêmica a partir dos 2 anos de idade com as crianças, apoiando-se nas teorias de Maria Montessori. Bom, aí ela vislumbra essa fazenda. Ela já tinha o senhor Francisco Bastos como contador da Associação Feminina, já trabalhava com ela. Um parênteses, um dos biógrafos atesta que Francisco Bastos foi um dos internos dela, porque ela amplia o atendimento, né? Ela pegava crianças dos 2 sexos, e um dos autores diz que o Francisco foi interno dela, mas um só. Como há contradições e não há documentos, de qualquer maneira, o Francisco Bastos era espírita, e foi trabalhar com ela, e braço direito e esquerdo, para tudo que ela imaginava fazer, e como contador ele dava conta de uma papelada que ela fazia sozinha, né? Não sei como é que ela conseguia, com 24 horas, dar conta de tantas unidades escolares, de tantas crianças,
fazer material didático, escrever para jornal, escrever os manuais. Ela era dramaturga, ela escreveu peças de teatro, ela escreveu 3 livros, né? Ela escrevia histórias infantis que eram contadas nas suas escolas. E aí, nessa fazenda, ela falou para o Bastos, olha, nós vamos lá negociar a fazenda, mas você não elogia muito, não, porque com os elogios o outro lado pode não querer fazer negócio conosco, né? Porque a gente não tem recurso. E aí eles vão lá conversar, foi um coronel que estava à frente da fazenda, e ela conversa com o coronel, e ele falou, não, pode usar, tá abandonada, tá sozinha, assim, mas não tem ninguém aqui, só tem os zeladores da fazenda mesmo, os funcionários que estavam aí, e que nem recebem o que eles plantam, o que eles, enfim, está aqui, você pode usar. Ela falou, eu não tenho como pagar. Ele falou, tá bom, como é que você quer fazer? Eu posso pagar parceladamente, você pode confiar em mim? Ele fala, tá bom, pode. Aí ela olha a fazenda e fala, nossa, eu precisava fazer algumas obras para trazer, por quê? A ideia dela era trazer os mais velhos para aquele lugar, né? Para ela ter um domínio melhor e um trabalho diferenciado com os mais velhos, porque as crianças cresceram. E ela recolheu também moças da rua. E ela falou, eu não tenho recurso para fazer a obra, e esse coronel falou, eu te empresto. E aí ela assume a Fazenda Paraíso, que na década de 60, agora passado, mais precisamente em 1968, tornou-se o bairro Anália Franco, em São Paulo, que quando a gente pergunta para as pessoas, você conhece a Anália Franco? Todo mundo fala assim, é um bairro de São Paulo, é um shopping em São Paulo, agora tem a estação do metrô também que está saindo, que chama Anália Franco, em São Paulo. E nós vamos ver até umas imagens aí do local, antes e depois, e ela monta ali a colônia regeneradora Dom Raimundo Seixas. Aí nós vamos correr um pouquinho aqui, e ela cria, então, a primeira escola maternal de São Paulo foi ela que criou, o primeiro liceu de ofícios foi ela que criou, a primeira escola noturna para homens e mulheres de alfabetização e de qualificação profissional foi ela que criou. E ela começa a ficar horrorizada com a República. Ela fala, que é isso? Eu lutei para quê? Eu lutei por uma república. A república pressupõe democracia, e democracia só existe se o povo for educado, se o povo souber como fazer e com quem falar, como se portar. Eles precisam ter leitura, eles precisam ter escrita. E isso não acontece, porque quem assume a república só queria o poder, e aí a gente parece que andamos muito pouco. Vamos lá. Ela cria o primeiro asilo creche de São Paulo, ela é várias vezes reeleita presidente da Associação Feminina, ela se casa, né, gente? Ela vai casar com Bastos em 1906, ela casa com o contador, ela já estava, né, com 50 anos, né? Ela pega o empréstimo para fazer o asilo. Em 1909, ela cria mais escolas maternais no interior do estado e começa a ser referência para outros estados. Então, até hoje, tem o Lar Anália Franco, do Rio de Janeiro, que ela idealizou um ano antes da sua morte. Ela desenha toda a obra lá do Rio de Janeiro, ela não consegue inaugurar, e essa obra é inaugurada pelo marido dela, já viúvo, após a morte dela, mas essa obra existe até hoje. Inclusive, eles lançaram um livro comemorativo dos 100 anos da escola lá. É muito interessante, está aqui, ó, do Agenor Diogo da Silva, Lar Anália Franco, do Rio de Janeiro, uma história centenária.
Então, ainda existe, está lá, está com o livro até editado aqui, contando a história todinha dessa casa e de como é que ela chegou a ter. E ela monta casas no Rio Grande do Sul, gente, que não eram ligadas diretamente à associação feminina, mas vinham as pessoas para cá e copiavam tudo e levavam. Da mesma forma que tem casas na Bahia, que tem casas em Minas Gerais, que não eram ligados. E uma das coisas interessantes da Anália, outro recorte que eu queria fazer, é que passou por ela uma criança que ficou órfã aos 7 anos de idade, de Minas Gerais, e fica no internato da Anália, porque ela tinha internatos também pagos. Inclusive, as mães que eram trabalhadoras, as famílias que tinham posses, ela pedia que desse uma contribuição mensal, né? Não era obrigatório. Ela pedia que a família primeiro observasse as condições da família, as necessidades da família, e se tivesse condição para auxiliar na associação, que assim o fizesse, né? E as pessoas que eram doadoras, elas não doavam para a associação feminina, elas doavam já para a casa que estava, que ela queria que o dinheiro fosse usado. Então, se eu queria colaborar com a casa lá de Dois Córregos, lá de Jaú, era para aquele lugar que eu doava. Se eu quisesse contribuir para uma das casas de São Paulo, dos bairros de São Paulo, era para essa casa que eu doava, era direcionado o recurso. E esse menininho, ele vai para o internato de Anália Franco, fica lá 10 anos, e depois, em 1916, ele é acolhido pela Casa de Sacramento, Escola Allan Kardec, de Eurípides Barçanufo. Então, ela também já tinha um vínculo, olha, Francisca Júlia, Eurípides Barçanufo, vamos fazendo assim o trajeto, né, dela. E eles trocavam ideias, inclusive, com a associação, ela passa por algumas aflições, né? Ela começa a Primeira Guerra Mundial e ela fica bastante assustada porque a Primeira Guerra Mundial concentrou-se na Europa. E ela ficou muito assustada porque afetou diretamente o Brasil e a instituição dela, óbvio, porque ninguém mais doava, as doações pararam de entrar, e até mesmo a doação que era da Câmara, aquela que o senador Paulo Egídio conseguiu na tribuna, que falou, e uma das coisas que ele fez foi pedir que houvesse um auxílio daquela casa para as obras da Anália Franco, igual agora a gente ouve assim no jornal, né? O tal deputado ganhou uma emenda, né? O vereador ganhou uma emenda. Essa emenda, o que é? Um recurso que ele disponibiliza para uma obra. Então, ele, naquela época, você vê como essas coisas são antigas, gente. Naquela época, ele já pediu que esse dinheiro da Casa Legislativa já fosse direcionado para a Anália Franco. Isso é cortado na época. Fora o clero, né? Ela sofreu vários ataques do clero, muitos ataques, porque ela se apresentava como espírita, embora todas as obras dela fossem... ela fazia questão de deixar isso muito claro, estava no estatuto, inclusive, que aquelas instituições eram laicas, não se tinha nenhuma religião lá dentro que se seguisse, e todas as religiões eram bem-vindas, da mesma forma que Pestalozzi fez, embora ela ensinasse a moral, o respeito, o amor ao próximo, e que não tem caridade se a gente não... que a verdadeira caridade só existe se ela levar a liberdade, a autonomia. Então, só dar roupa, só dar comida, só dar o teto, se eu não ensinar, ou se eu não der condições daquela pessoa evoluir
e ser autônoma, e ser digna, e arrumar um trabalho, e ter seu próprio sustento, essa caridade é uma caridade manca. E com a guerra, ela precisa de recursos. Então, ela monta, mais uma vez, ela reza. Tem alguns biógrafos que dizem que Agostinho a acompanhava como guia espiritual e que ele a orientava. Então, todas as boas ideias dela. Inclusive, tem um romance aqui sobre a Anália Franco, que Agostinho chega para Jesus exatamente na época da Primeira Guerra, e aos pés de Jesus, Agostinho fala: Senhor, auxilia aquela mulher, ela cuida de mais de 6.000 crianças, né? Fora os jovens, fora os homens, fora... E ela está passando necessidade. E Jesus respondeu a ele: e que faz você? Vá, vá fazer, né? E ele ilumina mais uma vez, inspira mais uma vez a Anália, e ela cria a banda feminina, né? As Operárias do Bem, chamava a banda musical. E ela também cria um grupo de teatro, e ela começa a viajar pelo interior, levando essa banda, levando o grupo de teatro, se apresentando, e ela estava, inclusive, voltando de Sacramento, ela para em Ribeirão Preto, e lá em Ribeirão Preto ela ia fazer uma apresentação, e no dia que ela chegou, ela já foi procurar o padre Euclides. As pessoas não queriam que ela encontrasse esse padre, porque ela era espírita. Imagina ia incomodar o padre Euclides, é um padre muito querido em Ribeirão Preto, e ela insiste, ela fala que gostaria de estar com ele, e repentinamente o padre aparece no local e fala: quem é a senhora? A senhora está à minha procura? Sim. Sou Anália. Ele falou: Anália Franco, a espírita? Ela falou: sim. Eu vim aqui para aprender com o senhor a fazer caridade, porque o padre Euclides tinha uma fama no interior do estado de São Paulo muito grande de obras de caridade. Ele ajudava muito famílias necessitadas, ele acolhia, né, na igreja, e fazia um trabalho de caridade junto com a sociedade dela, bastante grande, na Ribeirão Preto e região. E ele fala: não, a senhora está enganada. A senhora veio ensinar porque eu conheço a sua obra. Ela fala: mas nós estamos passando necessidade, eu vim com a banda, vou fazer uma apresentação. Enquanto ela estava conversando com ele, já era de praxe, a banda, quando chegava numa cidade, fazia uma apresentação na rua para dizer que estava lá e que teria uma apresentação em determinado lugar para receber donativos. E nessa apresentação de rua, alguns jovens arruaceiros foram lá e bagunçaram, gritaram muitas coisas ruins para aquelas moças, e enfim, foi muito triste, mas mesmo assim a Anália não desiste da apresentação oficial, monta a apresentação, ensaia essas meninas, põe as meninas para se apresentarem, e o primeiro que chega para ver a apresentação é o padre Euclides. E não só foi o primeiro que chegou para assistir, como foi o primeiro que deu o donativo que ela esperava em Ribeirão Preto. Aqui está o primeiro donativo dos rio-pretanos para você, para a sua instituição, você merece. Então, ela era reconhecida, ela apanhava do clero, ela não se incomodava, ela não dava troco. Lembra da historinha que a gente leu na abertura? Aquela era a Anália. Ela falou que ela só tinha uma voz para ouvir, essa voz era a de Jesus, e era esse caminho que ela ia trilhar. Então, ela monta esses 2 trabalhos, a mais de todos os outros que ela tinha, e assim ela consegue um fôlego para manter as suas obras. Bom, quando é 1911, aí ela adquire a escritura da
da Fazenda Paraíso, consegue estabelecer a colônia regeneradora, primeiro com rapazes, ela leva rapazes para lá para colocar em funcionamento a horta, e ela era brilhante, né, gente? Para quem conhece São Paulo, Moca e Tatuapé são coladinhos, né? E da Fazenda Paraíso, ela enxergava o cemitério da Quarta Parada. O cemitério da Quarta Parada já existia. Então, além da horta, ela já coloca os rapazes para fazer uma grande plantação de flores para atender ao cemitério da Quarta Parada, e ela passa a atender também o cemitério do Araçá e da Consolação. Ela tinha uma visão ampla, né? Ampla. E, em seguida, ela leva as meninas para lá, mas depois da reforma, porque os rapazes eles foram abrigados. A fazenda tinha 3 grandes construções, uma era a casa do Regente Feijó, a outra era a senzala e a outra era a estrebaria. E ela monta na senzala e na estrebaria os dormitórios. E aí ela reforma a casa do Regente Feijó, ela muda para essa casa, ela passa a morar lá na colônia regeneradora, porque ela morava na Rua São Paulo, lá na Liberdade, em uma dos asilos creche. Então, ela muda para a colônia regeneradora e constrói uma edificação melhor e leva as moças para lá também. E como objetivo era, efetivamente, que a caridade não fosse existente sem a autonomia, sem a liberdade, ela cria para as moças uma oficina de costura, uma oficina de flores de tecido, para serem adorno de vestidos e de chapéus, e quando ela vê que as flores são adornos de chapéu, ela cria a primeira fábrica de chapéu de São Paulo, com essas moças. Antônia, não tinha quem fizesse chapéu, né? Tinha, mas não era uma situação de fábrica, né? De produção e de oportunidade de comércio. Então, ela monta oficina para os rapazes de selaria, de marcenaria, de serralheria, enfim. E essa fazenda vai oportunizando que se amplie cada vez mais o atendimento. Bom, em 1912, gente, ela lança um livro muito interessante com a ajuda do Bastos. É uma habilitação à assistência das sessões de espiritismo. As pessoas queriam se encontrar e terem, né, um trabalho espírita, mas não sabia como. Se perdiam com as coisas que liam, e ela monta um manual. Então, a gente vai ver assim, Edgar Armond, lá na década de 40, reeditando coisas da Anália Franco, lá de 1912. Ela foi a pioneira nisso também. Vamos para frente? Bom, em 1913 falece a mãe dela, em 1915 ela funda a Liga Educativa Maria de Nazaré. O que é essa Liga Educativa? Era uma reunião dos professores, das professoras todas, formadas por ela, porque as crianças cresciam, já eram professoras, já tinham o seu trabalho, já tinham o seu salário. A instituição dela, inclusive, também ficou reconhecida, tem alguns casos relatados nas biografias, de uma entidade tão merecedora de confiança que rapazes de famílias de bom bolso, de boa, enfim, famílias que precisavam casar os seus jovens, os rapazes iam até lá para buscar as noivas. Então, eram moças confiáveis, né? E essa liga era uma reunião de professores e de trabalho pedagógico.
ela quita a fazenda, ela quita o empréstimo, ela faz as excursões, e aí, em 1918, chega a pandemia da gripe espanhola. Olha tudo que ela passou, gente. E aí, ela sofre um grande abalo, maior do que com a Primeira Guerra, porque ela precisou liberar os funcionários da colônia regenerativa. As casas, asilo e creche ficaram com pouquíssimos funcionários. Sabe o lockdown que a gente viveu agora? Foi mais ou menos isso naquela época, né? E na casa regeneradora, naquele momento, tinham 140 moças internas. E ela cuida sozinha, junto com o Bastos e com 2 moradoras lá de dentro, das 140 moças. Ela já tinha tido 4 óbitos em outras casas, ela ficou apavorada, as moças apresentaram febre, ela falou, agora 140 vão ficar doentes, não tinha como isolar. O Bastos vai atrás de um médico, aliás, um médico amigo dela era o doutor Seabra. Vocês já ouviram falar nos remedinhos homeopáticos do doutor Seabra? Ele foi o primeiro médico homeopata, o primeiro que criou um laboratório de homeopatia. Fundador do Instituto Pasteur, em São Paulo. Ele tem um histórico de bondade imenso, ele atendia muita gente sem cobrar nada, inclusive dava o remédio homeopático. Era amigo dela. E, enfim, o marido dela, o Bastos, vai atrás do médico, não consegue levar o médico a tempo para casa, ela não tinha mais comida para dar para as meninas, ela não tinha remédio, inclusive o doutor Seabra criou um remédio na época que durou muito tempo no nosso comércio, que era a gripina, e que, por conta desse remédio, muita gente deixou de morrer da gripe espanhola naquela época, que é o mesmo vírus que hoje a gente toma vacina, que chama influenza. E ela não tinha outra coisa, o marido falou, nós vamos ter que desistir, nós vamos ter que dispensar essas meninas, entregar, ver quem quer levar, fazer alguma coisa, a gente não consegue nem isolar quem está doente. Ela falou, nós temos o que fazer, nós vamos rezar. E ela reza fervorosamente, fluidifica muita água, e ela trata aquelas meninas com chazinho, água fluidificada e oração. E quando o médico chega lá, 10 dias depois, crente que ele ia dar 140 atestados de óbito, estavam todas sadias. E ela pega a gripe espanhola. Semanas depois, ela já estava extremamente enfraquecida, ela era uma mulher de saúde frágil, né? Extremamente enfraquecida, ela pega a gripe espanhola e, já adoecida, ela senta e faz a prestação de contas do ano de 1917, que ela deveria ter entregue em 1918, ela lembra que ela não fez, ela senta, faz a prestação de todas as casas e entrega a ata. Na própria ata, ela pede desculpa de não fazer assembleia, mas por conta da gripe, ela não podia fazer assembleia. Ela entrega essa prestação e acorda um dia de manhã bastante febril e fala para o Bastos, nossa, as meninas estão tocando uma música tão linda. E ele fala, Nália, não tem nenhuma música sendo tocada, as meninas não estão tocando. Ela fala, pobre Bastos, que pena que você não pode ouvir, coisa tão linda. Fecha os olhos e parte. Da maneira mais linda que alguém podia partir. Vamos pôr a continuação? Então, aqui tem alguns documentos da Associação Feminina Beneficente e algumas produções da Nália. O álbum das meninas foi a primeira produção dela. Era um compêndio de boas maneiras, de como se portar, de como, enfim. Tinha recadinho para as mães, aí a voz maternal, que já era um documento das instituições das escolas maternais. Creche era para crianças até 5 anos, e as escolas maternais era de 5 a 7.
tá? Ela dividiu o grupo de crianças, as crianças em 2 grupos, um de 2 a 4 anos e outro de 5 a 7. Então, as escolas maternais eram de 5 a 7, que tinham obrigação de alfabetizar, embora ela já trabalhasse pedagogicamente com as crianças de 2 a 4 anos. Coisas que, por lei, em 1995, o nosso governador Mário Covas assinou um decreto falando para os municípios que as creches não deveriam ficar na promoção social e sim deveriam fazer parte da Secretaria de Educação. Pouquíssimos municípios olharam para isso, ninguém ligou. Com a lei de 1996, a lei de diretrizes e bases da educação, essa lei nacional que demorou 13 anos para ser estudada no Congresso, ela sai como já uma lei federal dizendo que as creches deveriam passar para a educação e deveriam ter a presença de um professor desde bebê acompanhando essas crianças. Não tinha por que ser um lugar só para abrigar. Ela já fazia isso lá atrás, gente, com material. Rodou. Lições aos pequeninos, que era aquilo que já ia para as crianças, o material que ela imprimia, leituras progressivas para crianças, material aqui dela para as escolas maternais. Vamos lá? Aqui é a colônia regeneradora, lá na Fazenda Paraíso, que hoje é o bairro Anália Franco. Aqui em cima é a casa do Regente Feijó, agora embaixo, como ela está. Ali é a casa do Regente Feijó, ao fundo, e ao lado, né, foi construídos os dormitórios ali numa parte. Então, antes e agora. Próximo. Fachada da Associação Feminina na década de 1930. Ela já reformada, hoje, nesse lugar, essa casa está preservada, é patrimônio público do Estado de São Paulo, e ao lado dessa casa hoje pertence, essa área pertence à Universidade Cruzeiro do Sul, a Uniquisul, e eles construíram o prédio novo ao lado, porque essa casa está preservada, não pode mexer, eles só podem manter. Tá aqui o bairro, a localização, a Faculdade Cruzeiro do Sul aqui. Ali naquele vermelho é a casa do Regente Feijó, e aqui ao lado é a sede da Associação Feminina. Mais um? A localização e vizinhança, vista aérea atual, ao prédio antigo na frente e atrás o prédio novo da Universidade Cruzeiro do Sul. E o prédio da Associação Feminina, antes da pandemia, estava aberto à visitação, eles mantiveram, inclusive, o mobiliário. Colônia Regenerativa Dom Romualdo, aliás, eu quero contar para vocês mais um recorte. Ela deu o nome para a Colônia Regenerativa de um padre, gente, Dom Romualdo Seixas. E quem foi ele? A Anália nunca foi tão atual quanto agora. O Dom Romualdo foi padre, foi deputado, foi senador e foi o primeiro a solicitar e fazer uma campanha para que o governo brasileiro reconhecesse a Amazônia como uma província. Ele fez amizade com os primeiros naturalistas que vieram da Europa para cá e foram investigar aquela região. Ele era um naturalista, ele tornou-se um biólogo, ele estudou e ele defendia que aquela área fosse não só uma província, mas que fosse preservada toda a natureza que lá estava, porque era a verdadeira presença de Deus. E ela põe o nome Dom Romualdo Seixas na Colônia Regenerativa. Ela é mais atual do que nós, gente? Olha isso. Aqui são fotos da colônia.
Volta uma. Tem uma maravilhosa. Olha aqui, aula de educação física para as meninas no pátio, onde as meninas nem tinham oportunidade de estudo, ela tinha um currículo próprio, as meninas estudavam 3 línguas, estudavam, lógico, corte e costura também, mas está aqui, ó, tinha até educação física para as meninas, né? Oficina de trabalhos manuais, oficina de costura, o dormitório. Rodou? Associação Asilo e Creche de Santos. Essa também foi uma obra imensa dela, ela inaugurou. Ela tinha obra em Santos e São Vicente. O Grupo Dramático Musical. Creche Asilo de Jaboticabal, Creche Asilo de São José do Rio Pardo. As crianças podem olhar, gente, meninas e menininhos sentados juntos. Ela foi pioneira em fazer as classes mistas, que depois foram proibidas e só retornaram no final da década de 50. Do século XX. Né? Creche Asilo de Monte Azul, Limeira. Jundiaí existe até hoje, Santos também. Aqui é uma declaração, gente. As crianças que eram internas nos asilos e que tinham família e que os familiares iam buscar, quando ela entregava, ela dava um recibo. Está aqui a declaração que foi entregue ao fulano de tal, a criança tal, na data tal, quem pegou, quem recebeu a criança, ela tinha controle de tudo. Próximo. E uma letra lindíssima. E, por fim, a caridade... A verdadeira caridade não é acolher, como é que é? Despertar. Não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. E assim a gente entende que espírita foi essa, que mulher fabulosa foi essa. E para terminar minha apresentação, como forma de agradecimento a todos, eu gostaria que fosse colocada a mensagem final, mesmo porque 1h20 já se passaram. Está no outro arquivo? Nós temos uma creche, Anália Franco, na comunidade Santa Cruz, na Vila Santa Cruz, está aqui, né, Soraya? Quem está do lado de Soraya? A Geni? Vocês querem falar um pouquinho da creche de vocês? Vem cá, Soraya, rapidinho aqui. Não foi fundada pela Anália Franco, mas foi inspirada na Anália Franco. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho da nossa creche, né? Ela já foi fundada há mais de 21 anos, não foi por nós, né? Foi por outro grupo. Nós apenas continuamos o trabalho e melhorando, dando melhores condições na região. Continuaremos fazendo isso, com certeza, propiciando um local mais adequado, pedagogicamente falando, às nossas crianças, e oferecendo uma qualidade de aprendizagem, né, para aquelas crianças que são tão importantes, tá bom? Nós atendemos crianças, atualmente 47 crianças de baixa renda, em condições de vulnerabilidade social, todo mundo sabe o que é a Favela Santa Cruz, e também atendemos crianças do banhado e algumas crianças de mães trabalhadoras que vêm, que trabalham na região ali e deixam as crianças ali conosco. São crianças na faixa de 2 anos até 5 anos, tá? 5 anos e meio, tá? Se alguém um dia tiver oportunidade de nos visitar, nos conhecer, poderão ver as nossas instalações, como eram antes e como estamos atualmente, né? Estamos, inclusive, tentando negociar a aquisição de mais um imóvel, onde construiremos 3 salas de 48 metros quadrados cada um,
não para colocar mais crianças, mas cada vez mais para oferecer um ambiente pedagógico adequado àquelas crianças que merecem cada vez o melhor. Tá certo? Muito obrigada. Obrigada. E quem quiser colaborar, é só chegar, né, Soraya? Inclusive, com recicláveis, com doações, eles aceitam, né? E esta casa aqui é parceira, né, Marta? A gente está formando uma parceria aí com o pessoal e a gente está muito feliz por isso. Para encerrar, eu gostaria até que apagasse a luz do fundo, porque é uma prece, também psicografia de Chico Xavier, e eu peço licença para encerrar a minha fala com essa prece de Anália Franco, que não podia ser diferente, tinha que ser para Nossa Senhora, tinha que ser para a Mãe Santíssima. Enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa de recordarmos a pureza incomparável e exemplo sublime. Soberana que recebestes na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humanidade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio da nossa própria felicidade. Benfeitora que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus, auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade, com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduza-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema felicidade. Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Só gratidão, né, gente? Foi uma aula, né? Uma aula dessa mulher, Anália Franco. A gente aprendeu muito, gratidão, professora Antônia. Singelo, mas de coração. Isso aí é uma dica, hein? Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica que eu também adoro flores. Gente, muito bom, né? A palestra foi muito boa, mas gostaria de convidar todos para um café que está lá em cima, delicioso, tá? Para a gente bater papo, para a gente conversar, para a gente se integrar, tá? Fechar os olhos só para a gente começou com uma prece, vamos concluir com uma prece também. Agradecer
aos benfeitores desta casa, essa casa amorosa, essa casa de amor, a oportunidade que nos dá de termos uma tarde com uma palestra que nos enriqueceu tanto. Agradecer imensamente a professora Antônia, companheira de caminhada, sim, ela sabe por quê. Agradecer muito a todos os presentes, os nossos amigos virtuais, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do dia de hoje, da tarde de hoje, e pedir a Maria Santíssima que coloque o seu manto sobre cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.